República. E isso tudo depende desse primeiro passo. Precisamos ter um colegiado comprometido com o setor. O colegiado é nomeado por indicação do presidente da República, está pertinente do Senado. Torcemos que isso sejam colegas do setor, que tenham essa visão, que conheçam o setor. Talvez não precise nem conhecer a casa, mas conhecendo o setor, está conhecendo a casa, porque a casa nós estamos construindo. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, queria agradecer a todos vocês, agradecer de uma forma muito especial a associação, tem sido assim, incansável, a pessoa do presidente André, do colega Júlio, do Roger, do Felipe, da Ana Miriam, enfim, Cristina, todos que estão imbuídos dessa missão aí, quer dizer, eu me sinto um sujeito privilegiado, por ter tido a graça de estar nesse momento aqui. Não desejei, mas me sinto privilegiado por estar participando aqui e estar junto com tantos colegas. Agora, é uma tarefa desgastante, porque tu tem que fazer nova todas as coisas diariamente. Tem que perseverar. Tem que largar o desânimo de lado. Tem que levantar a cabeça. Tem que olhar para frente. O retrovisor tem que ser o menor possível. Nós estamos construindo o novo. E não necessariamente o passado vai nos mostrar como é que tem que ser o novo. Ele pode nos mostrar como não deve ser. Eu queria só registrar também, por oportuno, lamentar o ocorrido na semana passada. Em mais uma unidade da federação, onde nós tivemos uma incursão policial, que lamentavelmente nos últimos tempos tem quase que virado rotina, mas eu tenho certeza que todos os senhores e senhoras sabem que isso tem causas. Isso não ocorre por acaso. Então, não somos o órgão mais competente para entender, para explicar isso, mas certamente nós temos aparelhos no Estado que estão cuidando disso e estão cuidando de uma forma muito consequente. E esta não é a história que nós construímos na MPM. Então, nós queremos, nessa nova estrutura administrativa, nos blindarmos da melhor e maior forma possível para que isso não venha a ocorrer. Porque eu tenho certeza que vocês, tal qual eu, fez do serviço público uma opção de vida. Estamos eu com 35 anos de serviço público, fiz disso aqui a minha opção de vida. Eu poderia ter sido um jovem de empresa, tive até convites para trabalhar em outras áreas, mas decidi ser servidor público. Não me arrependo de ter feito essa escolha. Mas tenho consciência de que outras pessoas que fizeram outras escolhas aparentemente são melhores, meu pai. Aparentemente são melhores. Mas a vida é assim, a vida é feita de escolhas. E hoje nós temos uma escolha feita, que é a Agência Nacional de Mineração. Eu faço mais uma vez um apelo a todos vocês para fazermos uma agência forte. E esta jabuticabeira, colega Oswaldo, ter frutos daqui a 10, 15 anos e que todos sejamos felizes para sempre. Muito obrigado e um abraço a todos. Pessoal, vamos abrir aqui um minutinho para as dúvidas. Quem tiver dúvida, por favor, levante a mão. Quem quiser fazer alguma pergunta ao diretor-geral. A gente vai fazer na ordem de quem se inscrever. Eu vou abrir aqui para, acho que foi elucidativo, mas sempre pode existir alguma dúvida. Alguém quer fazer algum tipo de questionamento? Maria José, primeiro, pelo minutinho só, para aparecer no vídeo lá. É que os colegas têm me ligado para saber, estão aposentadas e querem saber onde elas estão. Eu disse a elas que provavelmente estarão pelo Ministério do Planejamento. Não sei se respondi certo ou não, mas eu gostaria de saber porque eles estão preocupados e querem saber onde estão.
também não sou a pessoa mais preparada para dar essa resposta, mas eu penso exatamente como tu pensaste, Maria José. Eu acho que eles estarão no planejamento a partir do momento em que for decretada a extinção do NPE. Porque, lamentavelmente, a proposta que havia sido aprovada no Congresso foi vetada. Então, os aposentados não estão nos acompanhando nessa passagem para a agência. Na ordem, Orlando, depois Kleber. Boa tarde a todos. É sabido que todos que estão com tempo para aposentar estão esperando esse momento, passar esse momento de transição da agência. Vai ter uma carência de poder aposentar agora ou esperar tanto tempo? Assim, ó, eu tô nesse grupo aí, viu? O que eu pessoalmente entendo? Nós estamos na agência, né? Só que não veio ainda os ganhos do ponto de vista do servidor que todos nós esperamos e almejamos, e com toda a legitimidade, com todo o direito. Tá? Quando isso se vai dar? A gente vislumbra 2, 3 anos para as coisas começarem a mudar. Né? Trabalhando talvez com a perspectiva de 19, teremos já algum movimento no sentido de enquadramento, de equiparação com as demais carreiras das agências. Mas isso vai demandar algum tempo. Então, não tem os colegas que entrarem na agência, a partir que entraram na agência com a lei e a partir da sua implantação na agência, se aposentarem no mês seguinte, certamente aposentarão com os proventos que estão recebendo. Né? Não teria havido tempo de fazer esse realinhamento ou equiparação. Então, temos que avaliar essa perspectiva. Né? Isso vai demorar tempo, não vai ser como a gente gostaria que fosse imediato. Né? Então, não sei se isso te responde, não sei se o grupo tem mais. Essa pergunta colocou o diretor numa situação que ele faz parte do grupo, que quer também. Não, mas é interessante o seguinte, no momento, quem já se aposentou pelo DNPM. Assim como quem se aposentou no DENAI, e depois veio a ANEL e coisa desse tipo, né? No momento. Né? Tudo faz parte de uma luta que a gente ainda vai tocar, essa é uma pauta sindical, né, de absorção desse pessoal, não é uma pauta administrativa, sim sindical. A gente vai falar com o sindicato, a gente vai colocar nossos anseios nas agências, que agora nos representa, mais do que nunca, né? Esperamos. Além disso, quem se aposenta agora tem que estar atento a alguns itens. O primeiro é que a quebra de paridade ativo e inativo está sempre em pauta. Né? Na última reforma da Previdência que não foi votada, esse era um dos pontos mas ela sempre vai voltar. Então sempre vai acontecer. Hoje, a paridade é garantida. Então você está na NM, você se aposenta pela NM, no futuro a NM é enquadrada, aí é feita a paridade com o inativo. Mas isso sempre está em pauta. Então a gente não consegue prever esse futuro. De repente, no futuro o inativo não tem mais paridade com o ativo. Isso já aconteceu. Minha mãe é professora aposentada do estado de São Paulo. Isso em São Paulo já acontece há uns 15 anos. Né? Então os inativos não têm reajuste enquanto os ativos têm. Tá? Então assim, são muitas variáveis ainda que a gente tem que avaliar. Eu aconselharia, antes da gente bater o martelo no que é ou não é, o que vai acontecer ou não, aguardar a mesa de negociação prevista para esse ano. E aí nessa mesa de negociação a gente vê como é que vai. O nosso presidente, o André, já está oficiando os Sinagências, propondo essa nossa pauta, que é a pauta exatamente dos artigos vetados da medida provisória, e dizendo que isso é o que nós, ANM, esperamos. Né? A mesa de negociação tem início a partir de abril, né? E se estende até agosto. E aí a gente vê como é que vai ser o andamento ali para a gente saber. Tá bom? Kleber e depois Lia. Boa tarde. A pergunta que eu quero apresentar agora são questionamentos que vêm das regionais. Com a implantação da ANM, né, vai ter uma grande mudança e existe uma certa preocupação na questão de locação, tanto do servidor da área MEI quanto da área fim. Porque juntamente com essa reestruturação,
mudança de aspecto, comparando com as novas com as agências que existem, né? Existe um receio de questões de remoção, de ter uma realocação de servidores, a curto, médio, longo prazo é muito subjetivo, mas a curto e médio prazo. Então sempre me questiono isso. Mas vai ter unidade, mas vai ter menos serviço, vai ser realocado, vai ser a remoção ex ofício. Então são questionamentos que surgiram, né? E gostaria de apresentar no momento qual que é a perspectiva, assim. Essa é uma das preocupações, porque uma das teses que estão sendo desenvolvidas é de que, efetivamente, talvez nós pudéssemos ter gerências regionais que teriam a competência também de fazer a gestão administrativa de algumas unidades operacionais que estariam em torno dessas gerências regionais. Tá? É evidente que isso significa, se isso for viabilizado, que teríamos uma força de trabalho, talvez em alguma unidade, com pouca demanda de trabalho. Né? Eu penso assim, em primeiro lugar, o elemento mais importante, o que tem de mais importante na minha ótica é o servidor, é o valor humano da instituição, né? Porque é esse valor que nos trouxe até aqui. Né? Esses 84 anos foram feitos por quem operou o departamento. Então, somos nós. Tá? Então, nós somos o bem mais importante de tudo. Então, tudo que for feito vai ser feito com a perspectiva de valorizar o servidor. Né? Eu não creio que tenhamos unidades que possam vir a deixar de fazer a sua gestão administrativa, e isso significa, na verdade, baixar custo, né? Porque, por exemplo, uma operadora, uma empresa de vigilância, de segurança, pode ser contratada para 1, 2, 3 unidades, em detrimento de ser contratada para uma só. Né? No caso de telefonia, enfim, toda a natureza de contrato. Mas isso vai ser avaliado. Né? Se houver ganhos, a gente faz. Se não houver ganhos, a gente não faz. Mas, de qualquer maneira, o servidor vai ser preservado na sua segurança, de ter seus direitos fundamentais assegurados. Né? Porque não há excesso de força de trabalho meio nos estados, que possa, está sobrando gente em tal lugar, a atividade de meio diminuiu o volume de trabalho, tem gente sem ter. Não vislumbra unidade que tem esse perfil, né? Porque todas têm muitas carências de pessoal. Essa é uma coisa que nós vamos ter que tratar dentro da agência com muito cuidado, porque temos carências e temos excesso em outras pontas, então precisamos achar o ponto de equilíbrio. Boa tarde. Eu queria saber como vai ser operacionalizada a comunicação nesse triângulo, comitês, a ouvidoria e o público geral, no caso nós, né? Se vai ser publicado um relatório único ao final de 90 dias, e então nós poderemos ter acesso a essa ouvidoria, que eu particularmente não acho muito eficiente, ou se vai ter um fluxo contínuo, relatórios contínuos na intranet, ou como seria isso? Coordenadora. Lia, é o seguinte, a gente já está estruturando uma página, uma wiki, tá? A gente vai colocar essa wiki no ar, é uma página que vai ter todos os documentos do comitê, o andamento de cada atividade, espaço aberto para sugestões, o lugar que a ouvidoria vai receber as sugestões, e essa página vai ser divulgada para todo mundo no Brasil todo, e através dessa página a gente vai comunicar cada andamento, cada etapa que o projeto está andando, tá? Então eu e o Freire, a gente já está trabalhando na estruturação disso, o pessoal da TI já está trabalhando para criar um endereço para a gente, e todo mundo vai ter acesso a qualquer momento, fazer questionamento, sugerir, e principalmente ver como que as coisas estão andando. Tá? Mais alguém? Mais algum questionamento, diretor? Tobica, agradeço em nome dos servidores. Obrigado mesmo pelo seu ter vindo. É importante a sua palavra com os servidores. Amanhã nós faremos às 14 horas uma reunião com os grupos, né? E aí, eventualmente, se algum colega não teve oportunidade de participar e tiver interesse, amanhã, então, passem para eles amanhã às 14 horas para repetir a reunião. E aí a gente conversa. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos.
Pessoal, um último recado aqui que eu vou dar agora, se me permitem, já na função de coordenador. As pessoas que estão nos grupos são pessoas que vão ser apresentadas agora ao incrível mundo da gerência de projetos, né? A gerência de projeto é a atividade na qual eu trabalho nos últimos 14 anos. Nos últimos 14 não, uns 14 anos de eu entrar no DNPM, né? Eu já estou aqui há 8. E basicamente a gente tem entregas. Oi? Desculpa. Pode cortar. Basicamente a gente tem entregas a fazer para vocês. Agradeço a presença de todos aqui na associação. E depois da apresentação do Dr. Bica, então, ele me passa aqui, se possível, a palavra para eu conversar com o pessoal já do ponto de vista prático da coisa. Se liga para a gente lá, Ana. Então, agora vai começar. Dr. Bica, obrigado pela sua presença. Agradeço a todos que desceram também. Fique à vontade. O senhor acho que é melhor o microfone para aparecer nas gravações. Boa tarde a todos. Faz horas que a gente não conversa, né? Ultimamente as coisas estão tão corridas e volta e meia eu sou cobrado pela minha consciência pela quase impossibilidade de conversar mais frequentemente com os servidores, e tenho me valido muito da representatividade dos colegas da diretoria da associação para tentar suprir essa dificuldade, que ela é impositiva, a gente não tem como superá-la, porque tem sido quase que humanamente impossível atender a todas as demandas, né? Nós temos nessa semana aqui, né, doutor Leonardo, uma agenda massacrante, né, do ponto de vista da quantidade. Mas isso a gente já conhecia, já sabia assim mesmo, mas nos últimos dias, em função de todas as mudanças que estão ocorrendo, elas têm se intensificado, né? E a gente tem sido dobrado para atendê-las e procurar ao mesmo tempo dar conta do que tem que ser feito, porque tem que ser feito no menor tempo, espaço possível. Nós vivemos um momento de transição e por estarmos no momento de transição, ele tem algumas características que todos vocês já devem ter percebido, né? Por exemplo, tem gente que entende que o DNPM existe, tem gente que entende que o DNPM já está extinto, né? E se nós avaliarmos, nós vamos chegar à conclusão que os dois têm razão. Dependendo da perspectiva que olhar, ele pode estar extinto. Dependendo da outra perspectiva, ele pode não estar extinto. E isso é característico de uma fase de transição. Então, qual que é o desafio? Até para a busca da segurança jurídica das coisas, né? Aqui o doutor Doraci, muito bom, está presente. Encurtar o máximo possível esse tempo de transição. Esse é o desafio. Né? E é evidente que esse desafio, para ser superado, ele precisa de um esforço gigantesco da administração como um todo, né? Dos colegas, servidores, de toda a direção, enfim, de todos os envolvidos. E nesta perspectiva, nós temos adotado alguns procedimentos. Olha o que o Zé que ele fazia horas que não enxergava. Tudo bom? Temos adotado algumas providências, né? No sentido de constituir grupos de trabalho, um comitê de implantação para a elaboração da minuta do decreto, um comitê de governança, e isso foi amadurecendo dentro desses grupos a necessidade de que a gente ampliasse a participação dos servidores, né? Para esse processo ter mais legitimidade e, além da legitimidade, também ter a contribuição de todos, porque certamente em isso ocorrendo, o documento que está sendo formatado, a transição que está sendo desenhada e que está sendo executada, ela vai ser revestida de muito mais qualidades. Não temos a menor sombra de dúvida quanto a isso. Só para contextualizar, na verdade, nós estamos com a minuta do decreto já fechado, né? O decreto, a estrutura regimental vai ser contemplada nesse decreto,
E ato contínuo nós teremos então o desafio de escrever o regimento interno e definir a forma de reenquadramento de todos os cargos hoje existentes no DNPM para o modelo da nova estrutura de agência. Então, qualquer ensaio agora, quanto à estrutura, especialmente nas superintendências nos estados, ela é desejável, mas ela ainda é intempestiva, né? Porque o regimento interno só vai passar a ser discutido após o decreto de implantação da agência. Agora, com esta necessidade de encurtar o máximo de tempo possível na elaboração do regimento interno, eu queria que todos tivessem a percepção clara de que, no momento que nós governo, publicarmos o decreto de implantação da agência, extingue-se definitivamente o DNPM e a sua brilhante história escrita para o país. Mas isso significa que, a partir deste dia, por um tempo que vai depender da nossa maior e melhor capacidade de encurtar, durante este período nós estaremos sem estrutura, né? Portanto, o Walter ainda hoje pela manhã me questionava da questão da legitimidade da representação nos estados, enfim, nos lugares, né? Então, é preciso que a gente encurte o máximo de tempo possível essa elaboração do regimento. E com este objetivo foi, então, que nós definimos por criar um comitê ampliado. E esse comitê ampliado ele se baseia numa lógica que está intimamente relacionada com o processo participativo dos servidores, né? Então, nós tínhamos um comitê único, central, né? E num modelo, como se for uma colmeia, né, de um primeiro fato, nós começamos a multiplicar o entorno dele. Eu vou mostrar isso rapidamente aqui na apresentação, e estamos replicando, então, nós estamos chamando de núcleos, né? Então, um núcleo para cuidar da migração dos servidores para a agência, um núcleo para cuidar da continuidade dos contratos, um núcleo para dimensionar a força de trabalho, um núcleo para ver a questão, enfim, todas as questões administrativas e técnicas que precisam ser elaboradas. Este grupo, tendo o sucesso que a gente tem certeza que ele vai ter, certamente nós teremos, assim que editado o decreto, alguns dias, talvez, de interstício aí sem estrutura, e teremos condições de propor, via resolução da agência, um regimento interno para a ANM. Até se cogita de que esse regimento interno poderia sair com um caráter provisório, até que nós tivéssemos o tempo maior para poder depurar, melhorar, criticar, enfim, evoluir naquilo que está sendo proposto inicialmente, para evitar a solução de continuidade das coisas. A despeito de que ainda seja intempestivo discutir regimento interno, é inevitável que isso venha ocorrendo já desde antes de definirmos a agência, né? Então, se fala muito em mudar a forma de enxergar o nosso nicho de trabalho, né? Que é um modelo departamentalizado, e evoluir para um conceito mais moderno de administração, que considere algumas premissas básicas, como o órgão gestor se voltar para o processo produtivo, né? Quer dizer, a razão da nossa existência não é o papel. A nossa razão da existência é o setor produtivo, que gera emprego, renda, né? E é esse que nós temos que regular. Então, nós temos que fazer uma mudança de postura, no sentido de que nós temos que estar mais no campo, junto do mercado, para poder entender e definir efetivamente aquilo que precisa ser regulado, evidentemente que não deixando de fazer o que a gente fez a vida toda, mas talvez não com um foco único dentro do papel, né? A questão da outorga propriamente dita, mas sim resgatar a importância do segmento da produção, do relatório anual de lavra, dos investimentos em pesquisa, da regulação de mercado. Estamos trabalhando intensamente
em regulamentar a questão da compensação financeira, daquelas substâncias que não têm primeira venda, né, que o produtor ele explore e aproveita, ele é verticalizado, em que momento tu faz a incidência. Então se definiu que esse valor de referência. Então estamos buscando nos RAUs esses elementos para poder formatar isso. Então são muitos desafios que estão postos, né, e esta reunião e esta iniciativa de baixar essa portaria, que já foi publicada, já está no boletim de pessoal, né, assinei hoje pela manhã, no intuito de conclamá-los a todos, né, enxerguem nesses colegas que estão dentro desse grupo um elemento receptor de contribuições, né? Então todos se sintam provocados a colaborar nesse esforço institucional, né? Nós temos mais ou menos 40 colegas listados nessa portaria, né, que fazem parte formalmente do grupo, mas eu queria conclamá-los, né, e nomeá-los a todos como membros desse esforço, né, de tal sorte que todos se sintam à vontade e não se intimidem. Ah, mas o que eu estou pensando não vai ter importância nenhuma. Não pense dessa forma. Apresente a sua sugestão. Deixe o grupo que está constituído avaliar. Porque às vezes a gente se subestima, né? E eu tenho certeza que nós temos grandes talentos aqui dentro do NPM, né? E que podem contribuir muito mais, né? Que podem ser muito mais úteis ainda à instituição, né? Então, não se sintam à vontade para contribuir, seja qual for a contribuição, a crítica, né? Mas o importante é que todos participemos, porque esse é um processo histórico, né? Nós estamos encerrando uma instituição que tem 83, vai completar agora dia 8 de março, 84 anos de existência, né? Este é um desafio gigantesco, né? E que só pode ser encarado por gente corajosa como nós somos, né? Porque não é fácil, né? É um desafio gigantesco, temos a consciência disso. Agora, sabemos da importância que nós temos para a sociedade. Sabemos da importância do setor de mineração no país, indústria de base, tudo passa pela mineração. Então, temos que ter uma agência forte, uma agência reguladora com capacidade. Neste aspecto, todos sabem que nós saímos com uma agência com limitações, tá? Nós não podemos aumentar o quantitativo de cargos, não podemos aumentar a despesa. Isso nos limitou. Por quê? Porque os cargos da agência são cargos que remuneram um pouco melhor do que os outros cargos. Os cargos da NPM hoje. Então, num primeiro momento, isso vai nos causar um desconforto, mas há um compromisso do governo, e nós temos reiterado isso com todas as instâncias de governo. Nós conversamos com os parlamentares que nos visitam, no sentido de que o governo precisa desengavetar o projeto de lei que está no planejamento e que contempla definitivamente a complementação da estrutura do NPM e a formatação da forma de enquadramento do pessoal, né? Conseguimos algumas vitórias, não foram todas, né? Mas o artigo 23 e o 24 da lei, que não foram preservados, não foram vetados, eles nos garantiram que as nossas carreiras e o PEC hoje estão na agência. É a carreira da agência. Então, a nossa carreira é a carreira da agência, né? Então, foi uma vitória importante no momento que o governo estava querendo cada vez fechar mais os gastos, né? Apesar de não ter impacto, ele trabalhava com a perspectiva de ter um concurso específico para a agência. A gente conseguiu convencê-los de que nós já tínhamos carreira, né? E que tínhamos que aproveitar essa força de trabalho que já estava treinada e capacitada para executar o desafio. Bom, a gente preparou algumas transparências, assim, são muito simples, mas importantes, né? Então, o objetivo é apresentar esse comitê. O comitê já está disponível está no boletim já interno, eletrônico, né, de hoje, 21 de fevereiro. Isso aqui são os objetivos da reunião, né, apresentar brevemente a mecânica de funcionamento, elucidar dúvidas e questionamentos acerca dos processos executivos e legislativos, né. Então, nesse aspecto, a minuta está elaborada, o Ministério tem a responsabilidade de propor este decreto de implantação da agência, recebeu a nossa contribuição, está fechando documentos, já está interagindo com o planejamento, com o Casa Civil, e a perspectiva temporal é de que até sexta-feira se tenha a minuta definitivamente encaminhada
para o planejamento, avaliação, planejamento civil e a definição do momento mais adequado para a decretação. Que a gente imagina que seja durante o mês de março, provavelmente segunda quinzena, há quem fale até comecinho de abril. Tá? E a gente torce que seja o quanto antes possível. Então, o que o comitê objetiva, como eu falei antes? Né? Propiciar a participação de um quantitativo expressivo e geograficamente diverso de servidores, né? Por sermos uma agência nacional, nós temos essa representatividade, né? E num país continental como o nosso, que ocupa 48% da América do Sul, a gente tem muita diversidade, né? Então, quanto mais representativo for essa participação, certamente a gente minimiza a chance de cometer grandes erros, né? E consegue também prestar mais qualidade àquilo que a gente se propôs a fazer. Otimizar os prazos, né, diante dessa realidade, para diminuir o máximo possível o interstício de tempo sem estrutura. Instalar a ANM e definir seus processos alinhados com as demais agências reguladoras. Esse aí é um aspecto muito importante. Nós somos a 11ª agência que está sendo criada no país. E temos tido uma proatividade, uma interação muito grande com as demais agências. Via Casa Civil, que nos franqueou o acesso, o pessoal da MEL já esteve conosco, da ANAC, o pessoal tem contratado quase que diariamente com as agências, estamos dispostos a nos abreviar caminhos, né, informar os atalhos, nos alertar de possíveis erros que possam ser cometidos para a gente ganhar tempo. Então, há um esforço de governo, eu diria, no sentido de que a gente possa efetivamente implantar a nossa agência o mais rapidamente possível. Próximo. Bom, essa é a ideia do que eu falei da colmeia, né? Tem uma coordenação geral do comitê e no entorno dela a gente notou que precisava agregar mais servidores no entorno, porque por mais boa vontade que a gente tem limitações, né, de ordem física, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E eu comecei essa fala com vocês aqui testemunhando isso, né? Quer dizer, agenda carregada, compromissos, congresso, né? Então temos que dividir, né? Até para fazer referência a uma passagem bíblica, eu diria que a messe é grande e os operários são poucos, né? Nós precisamos de mais gente, para nos ajudar a fazer isso. É esse o apelo que está sendo feito através dessa portaria, né? E eu sempre digo para as pessoas, né? E nós temos duas analogias que foram criadas pelo colega Oswaldo ali, uma delas é do bairro, né? Que eu já falei para vocês, né? O bairro é bom, está pavimentado, tem saneamento básico, tem iluminação. A nossa casa talvez não seja das melhores, mas nós estamos no bairro melhor. A outra é que nós trafegávamos numa estrada esburacada, né? De chão. E agora a gente entrou no asfalto, né? E aí o pessoal está querendo pisar fundo, e a gente não está em condições ainda de sair com essa velocidade toda que a gente gostaria. Então, precisamos arrumar algumas coisas para que efetivamente eu possa conseguir. Então, esses comitês estão gravitando em torno do comitê central, né? Na portaria tem todo um regramento de como é que se relacionam, né? Está sendo proposto um planejamento, um cronograma de atividades que tem começo, meio e fim, que tem prazos, né? Isso é importante, né? Nós está previsto reunião semanal de desempenho dos grupos, né? Nós pretendemos amanhã, nesse mesmo ambiente aqui, às 14 horas, começar efetivamente as reuniões de trabalho dos grupos, né? Nós não vamos poder manter permanentemente os colegas aqui em Brasília, os que vêm dos estados, mas eles também poderão participar via internet. Hoje o mundo está todo conectado, né? Então, é evidente que aqueles que forem necessários ficar, a gente vai fazer o possível e o impossível para que eles possam também permanecer mais tempo aqui. Então, esse é o desenho que se propõe, né? Criamos os núcleos. Então, eu só queria nominar de forma muito rápida, aqui, para não tomar muito tempo. A coordenação geral do comitê ficou, então, constituído por... A coordenação tem a finalidade de coordenar todos os núcleos do comitê,
podemos sugerir a criação de novos grupos e indicação de pessoal. O Júlio César Rodrigues, que ficou como coordenador, o Zé Antônio Alves dos Santos, Oswaldo Barbosa, Francisco Freire, Felipe Bar Chaves, Roger Romão Cabral, que não está aqui presente, está com problema de saúde, está tratando. Aí o segundo núcleo é o núcleo de migração, com a finalidade de coordenar e realizar as ações voltadas para a migração dos servidores públicos para a INM, migração de contratos, migração de patrimônio, estabelecimento de estruturas orçamentárias, financeiras e demais atos pertinentes. Ivânia de Oliveira Lopes é a coordenadora, Ana Miriam Bonomo, André Luiz Araújo Benício da Silva, Raquel Lara Campos Guimarães, Carla Faria Martins, Eduardo Álvaro Pinto de Freitas Neto, Leonardo da Costa Val, e o núcleo de capacitação, o terceiro núcleo, com a finalidade de coordenar e realizar ações voltadas para a capacitação dos servidores nas competências de regulação, planejamento estratégico, gerência de projetos, gestão de processos, gestão por resultado, gestão por competências e demais atos pertinentes. Regina Carvalho de Oliveira é coordenadora, Ana Miriam Bonomo, Kleber Bolívar Vargas, Helder Abel Bastos, colega nosso lá do Rio Grande do Sul, não sei se o Helder está aí, é amanhã, Ayara Maria Martins dos Santos Miranda. O quarto núcleo é o núcleo de padronização, com finalidade de criar e estabelecer padrões visuais e realizar ações relativas à comunicação interna e externa e demais atos pertinentes. Marina Marques da Costa, coordenadora, Ana Miriam Bonomo, Alencar Moreira Barreto. Esse grupo vai ter, por exemplo, a questão do bottom, né? O pessoal fala, mas já tem que trocar a placa lá fora, tem que colocar MM, tem que trocar o site, a página, já trocou. Quer dizer, essas coisas tem que se cuidar. Então, esse grupo vai ter essa missão de coordenar, centralizar, fazer sugestões, enfim, encaminhar esse assunto. O quinto grupo, o núcleo é o núcleo de regimento interno, né? Esse tem uma tarefa gigante, né? E precisa também dar consequência com a maior celeridade possível. O objetivo é criar propostas, simulações de organogramas e regimentos internos para subsidiar atos da diretoria colegiada, de acordo com os padrões estabelecidos pela SAC da Casa Civil. José Antônio Alves dos Santos é o coordenador, Ricardo Moreira Peçanha, colega nossa Santa Catarina, faz parte, Oswaldo Barbosa, Paulo Sérgio da Costa Almeida, da Minas Gerais, Yara Maria Martins dos Santos Miranda, Felipe Chaves, Valdir João Estrela, Luiz Paniago Neves e o Kleber Vargas. Tá? Então, esse é o núcleo de regimento. O sexto núcleo é o núcleo de governança, com a finalidade de estabelecer padrões de governança, accountability e transparências necessárias para subsidiar a ANM na evolução dos processos de trabalho ao padrão atual das demais agências reguladoras. Marcelino Ribeiro da Silva, colega coordenador, Francisco Freire, Luiz Paulo Pegueli Júnior, Cristine Hortência Coutinho Pontes, Júlio César Melo Rodrigues. Elígito de Barros Soares. O sétimo grupo é núcleo de escritório de projetos, com a finalidade de estabelecer padrões de análise e gerência de portfólio de projetos necessários para subsidiar a ANM na evolução dos processos de trabalho ao padrão atual das agências reguladoras. Júlio César é coordenador, Francisco Freire, Luiz Paulo Pegueli Júnior, Cristine Hortência, Ricardo Moreira Peçanha. Oitavo núcleo de escritório de processos, com a finalidade de estabelecer padrões de análise e gestão de portfólio de processos de trabalho necessários para subsidiar a ANM na evolução dos processos de trabalho ao padrão das agências reguladoras. Luiz Paulo Pegueli Júnior é o coordenador, Francisco Freire, Cristine Hortência, Cristina Bicho, Marcos Gelson Blick e Ricardo Moreira Peçanha. Núcleo número 9, núcleo de estruturação de assessorias com a finalidade de estabelecer padrões de assessoria necessários a subsidiar a ANM na evolução dos processos de trabalho ao padrão atual das demais agências. Sandra Pedrosa, coordenadora, Marina Marques da Costa, Inara Oliveira Barbosa, Davi Siqueira Fonseca e José Vicentes Lourenço. Núcleo número 10, núcleo de dimensionamento da força de trabalho e concurso público com a finalidade de desenvolver relatórios que subsidiarão a ANM no dimensionamento de sua força de trabalho e realizar trâmites junto ao IBOG do Telecouber. José Antônio Alves dos Santos, coordenador, Regina Carvalho de Oliveira, Ricardo Moreira Peçanha e Helder Basti.
E, por último, a ouvidoria do comitê, com a finalidade de dar máxima transparência às ações do comitê e estabelecer comunicação para receptividade às sugestões e reclamações. Paulo Ribeiro Santana, coordenador, Felipe Chaves, Saulo Sampaio Vaz de Melo e Luiz Paniago Neves. Aí, na portaria, nós estabelecemos algumas orientações gerais, mas definimos o prazo de 90 dias para que o grupo execute as suas tarefas. É evidente que, se isso for possível de fazer em menos tempo, é o desejável. Mas também, por outro lado, existe a prerrogativa, a possibilidade de que esse prazo possa ser prorrogado. Por último, eu queria dar uma mensagem especial aos colegas da superintendência. Eu fiz a minha vida profissional trabalhando em Santa Catarina, tenho o maior respeito e consideração pela superintendência, pelos estados, pelo esforço, pela dedicação dos colegas das pontas, né, por serem a nossa linha de frente nessa batalha diária que é fazer as coisas funcionarem como órgão regulador. Então, não se deixem enganar por falsas impressões, né? Nós nunca, em nenhum momento, trabalhamos com a perspectiva de que iríamos deixar de ter representação em nenhum dos estados da federação, até porque nós entendemos exatamente o contrário, né? Todos os esforços que foram feitos até agora sempre trabalharam com a perspectiva de que todas as unidades tenham representação da agência. O que se discute, e irá se discutir a partir do decreto de implantação, é o tamanho desta unidade, o quanto de força de trabalho ela precisa para dar conta do serviço que é gerado naquela unidade. E isso está sendo feito com muita responsabilidade. Então eu queria tranquilizá-los de que não há ninguém menos importante do que ninguém. O que nós estamos fazendo é um trabalho que vai contemplar as necessidades, a importância do setor, e temos o desafio de projetar uma estrutura que contemple uma capacidade de atender essas demandas da sociedade, tá? Então, é esta a perspectiva. Nós agora temos mais responsabilidades, né? A lei da agência trouxe para a agência a prerrogativa da outorga de materiais de emprego imediato na construção civil. Nós temos agora que desenvolver essa cultura, né? Assumir essa responsabilidade. E trabalhamos com a perspectiva de que isso possa ser feito em algumas unidades já de forma descentralizada. De tal sorte que um processo, por exemplo, de areia, do estado de Paraná, por exemplo, não precise vir a Brasília para sair assinado pelo diretor-geral da agência. Isso possa ser feito pelo representante da agência diretamente lá no estado do Paraná. Isso é uma mudança significativa. Isso quer dizer que 80%, 90% dos processos que são demandados de algumas unidades deixarão de vir para cá. Isso vai nos enobrecer a atividade aqui em Brasília, porque nós vamos ter condições de supervisionar e acompanhar o trabalho dos colegas das pontas com muito mais eficiência e qualidade. Agora, isso tudo precisa ser construído, precisa ser desenhado, precisa ser lapidado. Então, eu queria transmitir de forma muito especial a todos os colegas servidores dos estados, né, pedir um voto de confiança não, né, pedir que eles se engajem no processo, aderindo ao comitê, aos seus representantes, aos colegas, à direção, à associação, que tem sido um canal permanente de comunicação, né, no sentido de a gente todos construirmos a melhor estrutura possível. É um momento de transição, então é natural que volta e meia a gente fique um pouco desanimado. Agora, não se esqueçam que o desânimo é uma arma perigosa. O desânimo é coisa do encardido. É coisa porque o desânimo faz com que mas eu estou desanimado, né? Quer dizer, então é uma coisa, não, mas é da natureza humana o desânimo. Não. Nós estamos vivendo tempos novos. Nós precisamos de ânimo novo. Precisamos revitalizar as coisas. Nada de desânimo, pessoal. É levantar a cabeça. Aquilo que a gente sonhou durante décadas, a gente conseguiu. Agora vamos fazer o acabamento da obra. Talvez ela não fique o ideal ainda.
né? Mas a gente mudou. Não mudou. Nós estamos saindo de uma instituição, vai completar agora em março 84 anos, e fez uma brilhante história, feitos gigantescos para o bem do país. Agora, o modelo exauriu. O modelo está exaurido, como já deu em outras tantas áreas, né? Então, eu não tenho dúvida de enxergar o futuro da República. E isso tudo depende desse primeiro passo. Precisamos ter um colegiado comprometido com o setor. O colegiado é nomeado por indicação do presidente da República, está pertinado pelo Senado, né? Torcemos que isso sejam colegas do setor, que tenham essa visão, que conheçam o setor, né? Talvez não precise nem conhecer a casa, mas conhecendo o setor, está conhecendo a casa, porque a casa nós estamos construindo, né? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Queria agradecer a todos vocês, agradecer de uma forma muito especial a associação, que tem sido assim, incansável, a pessoa do presidente André, do colega Júlio, do Roger, do Felipe, da Ana Miriam, enfim, Cristina, todos que estão imbuídos dessa missão aí, né? Quer dizer, eu me sinto um sujeito privilegiado por ter tido, né, a graça de estar nesse momento aqui, né? Não desejei, né, mas me sinto privilegiado por estar participando aqui e estar junto com tantos colegas, né? Agora, é uma tarefa desgastante, né? Porque tu tem que fazer nova todas as coisas diariamente, tá? Tem que perseverar, tem que largar o desânimo de lado, tem que levantar a cabeça, tem que olhar para frente, né? O retrovisor tem que ser o menor possível, tá? Nós estamos construindo o novo, e não necessariamente o passado vai nos mostrar como é que tem que ser o novo. Ele pode mostrar como não deve ser. Eu queria só registrar também, por oportuno, lamentar o ocorrido na semana passada. Em mais uma unidade da federação, onde nós tivemos uma incursão policial, né? E lamentavelmente nos últimos tempos tem quase que virado rotina, né? Mas eu tenho certeza que todos os senhores e senhoras sabem que isso tem causas. Isso não ocorre por acaso, né? Então, não somos o órgão mais competente para entender, para explicar isso, mas certamente nós temos aparelhos no Estado que estão cuidando disso e estão cuidando de uma forma muito consequente, né? E esta não é a história que nós construímos na MPM. Então, nós queremos, nessa nova estrutura administrativa, nos blindarmos da melhor e maior forma possível para que isso não venha ocorrer. Porque eu tenho certeza que vocês, tal qual eu, fez do serviço público uma opção de vida, né? Estamos eu com 35 anos de serviço público, fiz disso aqui a minha opção de vida. Eu poderia ter sido um jovem empresa, tive até convites para trabalhar em outras áreas, mas decidi ser servidor público, né? Não me arrependo de ter feito essa escolha, né? Mas tenho consciência de que outras pessoas que fizeram outras escolhas aparentemente são melhores, viu, Pedro? Aparentemente são melhores. Mas a vida é assim, a vida é feita de escolhas, né? E hoje nós temos uma escolha feita, que é a Agência Nacional de Mineração. Eu faço mais uma vez um apelo a todos vocês para fazermos uma agência forte. E esta jabuticabeira, né, colega Oswaldo, ter frutos daqui a 10, 15 anos e que todos sejamos felizes para sempre. Muito obrigado e um abraço a todos. Pessoal, vamos abrir aqui um minutinho para as dúvidas. Quem tiver dúvida, por favor, levante a mão. Quem quiser fazer alguma pergunta ao diretor-geral. A gente vai fazer na ordem de quem se inscrever. Eu vou abrir aqui acho que foi elucidativo, mas sempre pode existir alguma dúvida. Alguém quer fazer algum tipo de questionamento? Maria José, primeiro, pelo minutinho só, para aparecer no vídeo lá.
colegas têm me ligado para saber, aposentadas, e querem saber onde elas estão. Eu disse a elas que provavelmente estarão pelo Ministério do Planejamento. Não sei se respondi certo ou não, mas eu gostaria de saber porque eles estão preocupados e querem saber onde estão. Eu também não sou a pessoa mais preparada para dar essa resposta, mas eu penso exatamente como tu pensaste, Maria José. Eu acho que eles estarão no planejamento a partir do momento em que for decretada a extinção do NPE. Porque, lamentavelmente, a proposta que havia sido aprovada no Congresso foi vetada. Então, os aposentados não estão nos acompanhando nessa passagem para a agência. Na ordem, Orlando, depois Kleber. Boa tarde a todos. É sabido que todos que estão com tempo para aposentar estão esperando esse momento, passar esse momento de transição da agência. Vai ter uma carência de poder aposentar agora ou esperar tanto tempo? Assim, ó, eu tô nesse grupo aí, o que eu pessoalmente entendo? Nós estamos na agência, né? Só que não veio ainda os ganhos do ponto de vista do servidor que todos nós esperamos e almejamos e com toda a legitimidade, com todo o direito. Tá? Quando isso se vai dar? A gente vislumbra 2, 3 anos para as coisas começarem a mudar, né? Trabalhando talvez com a perspectiva de 19, temos já algum movimento no sentido de enquadramento, de equiparação para ter mais carreiras das agências. Mas isso vai demandar algum tempo. Então, não tem os colegas que entrarem na agência, a partir que entraram na agência com a lei e a partir da sua implantação na agência, se aposentarem no mês seguinte, certamente aposentarão com os proventos que estão recebendo. Né? Não teria havido tempo de fazer esse realinhamento ou equiparação. Então, quer dizer, temos que avaliar essa perspectiva. Né? Isso vai demorar tempo, não vai ser como a gente gostaria que fosse imediato. Não vai ser, né? Então, não sei se isso te responde, não sei se o grupo tem mais alguma. Essa pergunta colocou o diretor numa situação que ele faz parte do grupo, não quer também. Não, mas é interessante o seguinte, no momento, quem já se aposentou pelo DNPM. Assim como quem se aposentou no DENAI, e depois veio a ANEL e coisa desse tipo, né? No momento. Né? Tudo faz parte de uma luta que a gente ainda vai tocar, isso é uma pauta sindical, né, de absorção desse pessoal, não é uma pauta administrativa, sim sindical. A gente vai falar com o sindicato, a gente vai colocar nossos anseios nas agências, que agora nos representa, mais do que nunca, né? Esperamos. Além disso, quem se aposenta agora tem que estar atento a alguns itens. O primeiro é que a quebra de paridade ativo e inativo está sempre em pauta. Na última reforma da Previdência que não foi votada, esse era um dos pontos mas ela sempre vai voltar. Então sempre vai acontecer. Hoje, a paridade é garantida. Então você está na NM, você se aposenta pela NM, no futuro a NM é enquadrada, aí é feita a paridade com o inativo. Mas isso sempre está em pauta. Então a gente não consegue prever esse futuro. De repente, no futuro o inativo não tem mais paridade com o ativo. Isso já aconteceu. Minha mãe é professora aposentada do Estado de São Paulo. Isso em São Paulo já acontece há uns 15 anos, né? Então os inativos não têm reajuste enquanto os ativos têm. Tá? Então, assim, são muitas variáveis ainda que a gente tem que avaliar. Eu aconselharia, antes da gente bater o martelo no que é ou não é, o que vai acontecer ou não, aguardar a mesa de negociação prevista para esse ano. E aí nessa mesa de negociação a gente vê como é que vai. O nosso presidente, o André, já está oficiando os Sinagências, propondo essa nossa pauta, que é a pauta exatamente dos artigos vetados da medida provisória, e dizendo que isso é o que nós, a ANM, esperamos. Né? A mesa de negociação tem início a partir de abril, né? E se estende até agosto. E aí a gente vê como é que vai ser o andamento ali para a gente saber, tá bom?
Kleber e depois Lia. Boa tarde. A pergunta que eu quero apresentar agora são questionamentos que vêm das regionais. Com a implantação da ENM, né, vai ter uma grande mudança e existe uma certa preocupação na questão de locação tanto do servidor da área meio quanto da área fim, porque juntamente com essa reestruturação, mudança de aspecto, comparando com as novas agências que existem, né, existe um receio de questões de remoção, de ter uma realocação de servidores a curto, médio, longo prazo é muito subjetivo, mas a curto e médio prazo. Então sempre me questiono isso. Mas vai ter unidade, mas vai ter menos serviço, vai ser realocado, vai ser a remoção ex ofício. Então são questionamentos que surgiram, né, e gostaria de apresentar no momento qual que é a perspectiva, assim. Essa é uma das preocupações, porque uma das teses que estão sendo desenvolvidas é de que efetivamente talvez nós pudéssemos ter gerências regionais que teriam a competência também de fazer a gestão administrativa de algumas unidades operacionais que estariam em torno dessas gerências regionais. Né? É evidente que isso significa, se isso for viabilizado, que teríamos uma força de trabalho, talvez em alguma unidade, com pouca demanda de trabalho. Né? Eu penso assim, em primeiro lugar, o elemento mais importante, o que tem de mais importante na minha ótica é o servidor, é o valor humano da instituição, né? Porque é esse valor que nos trouxe até aqui. Né? Esses 84 anos foram feitos por quem operou o departamento. Não somos nós. Tá? Então, nós somos o bem mais importante de tudo. Então, tudo que for feito vai ser feito com a perspectiva de valorizar o servidor. Né? Eu não creio que tenhamos unidades que possam vir a deixar de fazer a sua gestão administrativa, e isso significa, na verdade, baixar custo, né? Porque, por exemplo, uma operadora, uma empresa de vigilância, de segurança, pode ser contratada para 1, 2, 3 unidades, em detrimento de ser contratada para uma só. Né? No caso de telefonia, enfim, toda a natureza de contrato. Mas isso vai ser avaliado. Né? Se houver ganhos, a gente faz. Se não houver ganhos, a gente não faz. Mas, de qualquer maneira, o servidor vai ser preservado na sua segurança de ter seus direitos fundamentais assegurados. Né? Porque não há excesso de força de trabalho meio nos estados, que possa, está sobrando gente em tal lugar, a atividade meio diminuiu o volume de trabalho, tem gente sem ter... Não vislumbra unidade que tem esse perfil, né? Porque todas têm muitas carências de pessoal. Essa é uma coisa que nós vamos ter que tratar dentro da agência com muito cuidado, porque temos carências e temos excesso em outras pontas, então precisamos achar o ponto de equilíbrio. Boa tarde. Eu queria saber como vai ser operacionalizada a comunicação nesse triângulo, comitês, a ouvidoria e o público geral, no caso nós, né? Se vai ser publicado um relatório único ao final de 90 dias, e então nós poderemos ter acesso a acionar a ouvidoria, que eu particularmente não acho muito eficiente, ou se vai ter um fluxo contínuo, relatórios contínuos na intranet, ou como seria isso? Coordenador. Lia, é o seguinte, a gente já está estruturando uma página, uma wiki, tá? A gente vai colocar essa wiki no ar, é uma página que vai ter todos os documentos do comitê, o andamento de cada atividade, espaço aberto para sugestões, o lugar que a ouvidoria vai receber as sugestões, e essa página vai ser divulgada para todo mundo no Brasil todo, e através dessa página a gente vai comunicar cada andamento, cada etapa que o projeto está andando, tá? Então eu e o Freire, a gente já está trabalhando na estruturação disso, o pessoal da TI já está trabalhando para criar um endereço para a gente, e todo mundo vai ter acesso a qualquer momento, fazer questionamento, sugerir, e principalmente ver como que as coisas estão andando. Tá? Mais alguém? Mais algum questionamento, diretor? Tobica,
agradeço em nome dos servidores. Obrigado mesmo pelo senhor ter vindo. É importante a sua palavra com os servidores. Amanhã nós faremos às 14 horas uma reunião com os grupos, né? E aí, eventualmente, se algum colega não teve oportunidade de participar e tiver interesse, amanhã, então, passem para ele amanhã às 14 horas para repetir a reunião. E aí a gente conversa. Tá? Muito obrigado, um abraço.